Olá, boa noite. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um dia de live hoje com um convidada especial, a neuropsicóloga Vanessa Paglioni, que vai falar aqui conosco, trazer todo o seu conhecimento sobre a reabilitação com treino cognitivo, um dos tipos de reabilitação. Boa noite, Dani. Boa noite, Psi, Silvia. Nossa convidada já está aqui. Logo mais eu a chamarei aqui para participar da nossa live. Carol, Ricardo, boa noite. Aline, muito boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Eu já vou aqui fixar o nosso tema para que as pessoas que entrem depois possam entender do que a gente está falando, tá bom? Nossa convidada já está aqui e eu vou chamar ela agora. Olá, Vanessa. Oi, Arthur. Boa noite. Psi. Fabiola. Boa noite, seja bem-vinda. Vanessa, você está aí? Eu já te enviei o convite. Vou te enviar novamente. Boa noite, Soraya. Olá, boa noite. Ah, eu não te vejo. Eu te vejo, mas está pensando. Você está me ouvindo? Ah, não deu certo. Oi, Vanessa. Tenta, se você estiver me ouvindo, Vanessa, tenta sair e entrar de novo, tá bom? Nossa convidada volta aqui, pessoal. Seja bem-vindo, Carlos, Renata, boa noite, Fernanda, Regi, muito boa noite para vocês. Aguarde um pouquinho que a nossa convidada já ela volta aqui. Agora acho que foi. E voltou. Ah. Boa noite, Vanessa, Boa tudo bem com noite. Tudo bem? Tudo bom? E você, Ana? tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Tá Muito bom. obrigada por aceitar o convite, por estar aqui conosco, falar toda a sua experiência sobre os benefícios da reabilitação, um dos benefícios da Aham. reabilitação por treino cognitivo online. Tá Muito bom. obrigada é um Legal. prazer enorme tê-la você aqui conosco, para mostrar todo o seu Prazer é conhecimento. meu. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder participar e contribuir, né, com essas orientações que eu acho tão importante dentro do nosso campo de atuação, né, Ana? Isso, Muito muito bom. importante. Por favor, se Boa noite. apresente aqui para todos que estão aqui nos assistindo, fala um pouco sobre Tá. você. Boa noite, eu sou a Vanessa Paglioni, eu sou neuropsicóloga, atuo na área de neuropsicologia e também como psicóloga na área de treino cognitivo, na área clínica, né? Participo do projeto dentro de estudos no HC com o orientador Dr. Paiva. Lá eu tenho um projeto de mestrado no qual engloba pacientes com traumatismo de crânio encefálico, né? Ótimo. E dentro desse projeto, a gente tem uma proposta junto do treino cognitivo e Ótimo. estimulação elétrica transcraniana para analisar a melhora desses pacientes, né?
no Ótimo. qual você também me ajuda lá, contribui no nosso projeto, né, Sim, Ana? É, sim. e em paralelo a isso, atuo no consultório também, com avaliação neuropsicológica e com atendimento clínico, né? Ótimo. Então, para quem não, vou me apresentar agora. Para quem não me conhece, eu venho no decorrer das lives, eu já me apresentei, mas quem está aqui pela primeira vez, eu sou Ana Cristina Lamounier, eu sou psicóloga clínica e sou neuropsicóloga, também atuo em consultório particular e também junto com a Vanessa no projeto de Isso. traumatismo crânioencefálico no Hospital das Clínicas. Então, a gente está cada vez mais aprofundando o conhecimento, nosso conhecimento, né, grupo de estudos, dentro do TCE, né, um tema que é tão importante ser abordado, um tema que é um tema e uma questão de saúde pública que precisa ser falada e que quanto mais pessoas puderem saber sobre este assunto, entender mais quais são as sequelas que realmente o trauma acomete nessas pessoas, é importante. Acho que conhecimento nunca é demais, né? É, Então, e é importante falar, né, Ana, você falar que é de saúde pública, porque é um dos traumas, um dos itens que gera maior lesão, né, e maior incapacidade laborativa. Então, isso, realmente, não é à toa que a gente estuda o TCE, né? Não é à toa que tem um verdade. grupo de estudos para isso. É que realmente, quando você tem uma lesão, você impacta muito na qualidade de vida desse paciente, né? Com certeza. Vanessa, hoje o nosso assunto, e que você vai falar aqui para a gente com toda a propriedade, é sobre os benefícios da reabilitação com treino cognitivo. O que é Isso. reabilitação cognitiva? Explica aqui para nós um pouquinho sobre o que é reabilitação cognitiva. Tá. A reabilitação cognitiva, dentro do campo da área da neuropsicologia, ela se propõe a ajudar os pacientes que tiveram alguma lesão. No caso aqui a gente vai falar específico do traumatismo crânioencefálico, né? Mas não é só para Isso. isso. E ele propõe uma ajuda específica, especializada para as pessoas que têm essa sequela, né, cognitiva. Isso. Então, a reabilitação, ela parte do processo de potencializar e auxiliar essas pessoas a melhorarem a qualidade de vida delas, tá? Ótimo. E no caso, como você acabou de falar, não só especificamente o TCE, mas o que a gente está focando hoje vai ser o traumatismo crânioencefálico, né? Quais E funções cognitivas podem ser estimuladas após um trauma? Ou depende muito do tipo do trauma, se ele foi leve, se ele foi moderado ou grave, se é focal, se é difusa. Poderia nos explicar uhum, melhor um pouquinho sobre tá. isso? Tá. Para falar sobre os tipos de trauma, eu acho importante definir o conceito do treino cognitivo junto da reabilitação, né? Ah, ótimo. Então, que é o processo do treino cognitivo? É uma modalidade dentro da questão da técnica de reabilitação, que ele foca no processo de modelar a neuroplasticidade do cérebro, né? Então, o que é essa Uhum. neuroplasticidade? O que essa palavrona toda está querendo dizer para a gente, né? Sim. Imagina que quando você tem uma conexão neuroquímica ou neurosináptica dentro do cérebro, você tem um neurônio e um outro neurônio. Então, ele tem que fazer uma conexão, ele manda um impulso, esse neurônio recebe. Ele manda um impulso, esse neurônio recebe. Quando a gente tem um trauma, ou quando a gente tem uma lesão, seja ela aberta ou fechada, né? O que é uma lesão aberta, uma Uhum. lesão fechada? Uma lesão aberta é quando tem um rompimento da calota craniana, a lesão fechada é quando você bate, mas não fica o sintoma na calota Sim. craniana. Isso. Então, acontece que essa conexão ela pode sofrer alteração, né? Então, às vezes Sim. você manda o impulso, mas ele não capta. Ou ele não manda o impulso e esse daqui fica tentando captar, captar, captar. Então, o treino cognitivo, ele tem por função auxiliar nessa ferramenta, por isso que se chama neuroplasticidade, tentar com Uhum. que eles se conversem novamente, tá? Então, Isso. eles vão tentar entrar e vão tentar começar a melhorar essa cognição dentro do paciente. O treino cognitivo ele não tem contraindicação. Ele pode ser feito para todos os pacientes que tiveram trauma, seja ele Ótimo. leve, moderado ou grave. Não tem uma restrição. O que a gente precisa saber? O quanto esse paciente consegue acessar esse treino e o quanto ele Uhum. está nessa limitação,
né? Porque às vezes ele tem um problema de visão, aí ele tem um problema de comunicação, então tem que avaliar o processo em si, no todo, e entender se essa pessoa consegue ou não participar do treino. Mas ele não tem uma subespecialidade específica, tá? E nesse caso, como o processo é feito? A gente você falou um pouquinho que realmente depende da forma como o paciente se encontra, né? Seja uma questão, como que ele está, ou fisicamente, ou cognitivamente, se ele consegue ter o manuseio, porque às vezes o paciente fica hemiplégico, né? Então, Isso, qual é a mão exatamente. dominante, ou como que ele vai trabalhar, né? Então, como que é feito exatamente? Por exemplo, o paciente chega ao seu consultório ou no próprio hospital, né, onde for uma questão institucional, como que é feito esse treino cognitivo para a gente tentar mensurar ou chegar a aproximar um pouco para que as pessoas entendam o que a gente está Tá. falando? Então, é assim, como que ele é feito? O primeiro processo que seria o fundamental é fazer a avaliação neuropsicológica e a gente Isso. entender qual é a sequela que está permeando esse paciente. Se é uma função executiva, se é a atenção, se é a memória, se é a memória retrógrada, se é o processo cognitivo, se está no campo emocional, enfim, a gente vai fazer uma bateria de análise para ver quais são os campos afetados, tá? Por incidência já da literatura, a gente sabe que a memória semântica, ela é uma das questões mais prejudicadas dentro do trauma. Então, é muito pouco provável, né, que um paciente de trauma não tenha problema de memória semântica. Então, a gente, depois que faz essa avaliação, aí existe uma programação em relação ao treino, né? E essa programação, ele é subdividido por áreas. Então, tem o treino para atenção, o treino para memória, o treino para função executiva, o treino para processos atencionais globais, atenção sustentada, dividida e alternada. Então, tem sub-itens nesse cronograma, e aí a gente vai analisar qual é que o paciente está precisando, qual que é a demanda dele, e aí a gente instala esse software, esse treino para ele começar a fazer, tá? No caso, com a sua experiência, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Tipo, teve algum desafio no caso de paciente? Conte um Tem pouquinho pra vários, gente. eu vou. As dificuldades encontradas, na maioria das vezes, é o contexto da ansiedade do paciente, né? Então, a gente sabe que um paciente comprometido com a função executiva, ele tem uma tendência a querer resolver tudo rápido, ele tem uma tendência a querer fazer as coisas de uma forma abrupta ou desconexa. Então, o que a gente precisa explicar para eles? A gente precisa explicar que o treino cognitivo é uma ferramenta de auxílio, né? Ela não pode virar uma ferramenta de luta, né? Porque ele já vem numa sobrevida, ele já vem num contexto diário de luta para ter uma qualidade de vida. Então, o que acontece? Quando ele chega no consultório, quando ele chega no hospital, e a gente coloca lá na frente dele para ele começar a fazer um exercício, é natural que ele tenha ansiedade, né? E o treino cognitivo, ele tem algumas marcações, né? Então, se você vai acertando, ele vai aumentando a dificuldade, e se você vai errando, ele vai diminuindo essa dificuldade. Tá? E ele tem alguns dos treinos, por exemplo, da atenção, que é proposital, ele tem um estímulo sonoro. Então, quando ele erra, faz bé, bé. Aí o paciente fica desesperado. Ele fala, eu tô errando. E não tem problema errar. Porque a ideia não é acertar. A ideia não é que ele tenha que acertar sempre. É que ele precisa exercitar esse treino, exercitar esse acerto. Né? Então, quando você explica isso para o paciente, a tendência é você ficar mais leve. Né? E aí o paciente relaxa e ele consegue ter uma melhor qualidade nesse treino. Tá? Excelente. Eu vou dar uma voltinha aqui pelos os comentários e eu vi que tem duas perguntas. A Carol está fazendo a seguinte pergunta: existe algum exercício cognitivo para auxiliar na coordenação motora e reflexo?
Existe, mas não é o treino cognitivo que a gente está falando aqui, né? Porque aqui a gente está falando do treino cognitivo relacionado à capacidade neurológica e de cognição. Então, eu acho que a pessoa mais adequada para responder seria um fisioterapeuta ou um especialista na área motora, tá? Ah, Mas existe sim, com certeza. Tanto quanto tem para a área cognitiva, tem para a área motora, sim, tá? ok. Tem alguns treinos que já estão sendo desenvolvidos que eles têm até questões. O paciente não precisa usar o mouse, e ele usa direto a tela para facilitar. Então, quem tem uma dificuldade motora consegue lá manusear de um jeito mais Uhum. tranquilo, tá? Ótimo. Então, é isso que. Mas tem sim, tá bom? Tá bom. O Everson está perguntando, doutoras, como adquiro esse treino cognitivo online? Como Tá, que é feito o vamos lá. processo? Então, isso é muito interessante você perguntar. Assim, depende. Você precisa primeiro ter uma definição se você é um profissional da área ou se você é um paciente, né? Então, quando você entrar dentro dos softwares que existem, você vai ver lá aquisição para profissional, aquisição para paciente, né? Tá. Então, existem vários softwares. Infelizmente, ainda são caros aqui no Brasil, né? Uhum. Por que que eles são caros, assim? Se você clicar na internet, você vai ver um monte de treino cognitivo online, um monte de ofertas de treino cognitivo online. Porém, esses treinos, eles não são aprovados pela agência ANS, que é a Agência de Regulação de Sim, Certificação aqui no Brasil, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Por quê? Porque ele precisa ter uma inteligência artificial por trás. Ele precisa ter um cronograma que ele estimule corretamente esse paciente, né? com Então, certeza. assim, o software dá para você comprado, dá para ser adquirido, né? Mas eu recomendo que seja feito numa clínica ou numa área hospitalar, tá? Sim. Por quê? Porque esse processo a gente precisa acompanhar esse paciente para saber como ele está se comportando nessa estimulação, Uhum. Saber tá? a evolução, como é que ele A estava antes, evolução. como que está agora, É, né? Diante dos estímulos que ele recebe, como que ele fica, qual o comportamento dele isso, diante daquilo, de impulsividade ou de isso. irritabilidade, se acontece alguma É, coisa. Então, até para a gente fazer isso, né? Até para a gente propor outras fontes de reabilitação se for necessário, né? isso Um mesmo. processo de psicoterapia, ou um tratamento para ansiedade, ou uma alteração no medicamento. Então, a gente tem que analisar junto, né? É Ótimo. muito tranquilo, assim, você pode ter um processo de game, por exemplo, que hoje é muito falado, né? Então, existe Isso. uma outra técnica que é a realidade virtual, né? Que são técnicas que têm o mesmo processo do treino cognitivo, só que vinculados a uma capacidade real, uma simulação de um lugar, né? E se Ah, você digitar lá VR, que é em inglês, né? Realidade virtual, virtual reality, você vai ver muitos treinos destes já habilitados. Então, assim, tem até próprias categorias como a Sony ou alguns outros softwares ou alguns claro. outros celulares que eles já promovem isso, né? Mas a gente tem sempre que olhar e o paciente tem que saber qual é a área que ele precisa ser estimulado, né? Porque se você Ótimo. tem uma deficiência de atenção e você está fazendo treino de memória, aí você jura que você está melhorando a sua memória, mas o que você precisa é a capacidade de entrada e não Sim, armazenamento, né? verdade. Então, esse é o processo que a gente tem que tomar muito cuidado no treino cognitivo, E tá? no caso, a gente está falando do processo, quais são as etapas desse tratamento? A gente faz avaliação, nós já explicamos, né? É feita a avaliação Isso, neuropsicológica bem detalhada, até para saber como que é o funcionamento, quais são os déficits que realmente permanecem, ou quais são exato. os. Como que é o funcionamento daquele paciente, no caso, né? Sim, E diante de isso. um treino cognitivo, após é feita a avaliação, como que é feito esse treino? Você já falou, né? Geralmente, Pode, pode falar. geralmente eu vou falar a técnica que a gente usa no hospital, isso varia muito, tá? De acordo com a clínica, mas o que é esperado é que se tenha um treino cognitivo diário,
né? Tá. Muito provavelmente por 10 dias consecutivos, ou de segunda a sexta, 2 semanas, tá? Tá. Então, numa média de 20 a 30 minutos, tá? Então, você faz de 20 a 30 minutos o treino por dia. Por exemplo, então a gente intercala, lá no hospital, nas clínicas a gente faz um processo de um dia de atenção, um dia de memória, um dia de atenção, um dia de memória. Isso não Tá. cansa o paciente e isso faz com que ele gere uma neuroplasticidade maior, tá? Então, assim, o ideal é mais ou menos 2, 3 semanas. Reavalia, aplica, reavalia. Então não tem um tempo determinado, a gente vai avaliando a memória e a evolução da pessoa, tá? Tá. Mas de 2 a 3 semanas a gente faz, e aí tem um tempo que pode ficar, que gera neuroplasticidade, que ele vai conseguir ver essa melhora depois de 3 meses, né? Nossa, Porque excelente. então, como você está num processo de potencialização, às vezes o resultado não é imediato, Não, né? Às vezes ele é um exatamente. resultado a médio prazo, né? Então, às vezes o paciente vai lá e fala, mas eu não melhorei nada. Calma, espera um pouquinho aí que você já vai perceber. E aí vem um relato, né? Então, esse acompanhamento pós também ele é muito importante. Sim, é como se, falando de analogias aqui, é como se realmente estivesse adubando aquela região, Exatamente. para que depois floresça, porque adubar, regar para depois florescer. Então é um processo, não Exatamente. tem como ser da noite para o dia, né? Não, Então não tem. realmente assim, tem aquela ânsia, né? Tem aquela ansiedade, realmente eu vou melhorar, realmente eu vou voltar a ser como eu era antes. Quando que isso vai Isso. acontecer? Então também essa questão dessa ansiedade, né? Nesse processo também é um dos fatores que às vezes prejudica na recuperação do paciente. Exatamente. Nós Com estamos certeza. falando Com de certeza. neuroplasticidade. Uhum. Você poderia explicar um pouquinho como que é a neuroplasticidade? O que que realmente acontece no nosso cérebro para que as pessoas entendam esse nome enorme, neuroplasticidade? O que que é? Eu vou tentar explicar a neuroplasticidade de uma forma bem tranquila, tá? De uma forma Tá bem bom. basal, para ver se as pessoas compreendem de um jeito bacana. Então, assim, quando a gente tem duas técnicas envolvidas dentro da neuroplasticidade, o que seria isso? Existe um método que chama método compensatório. O que é esse método compensatório? Ele consiste na adaptação do paciente a uma situação, de acordo com a possibilidade que ele está. Então, é assim, vou dar um exemplo. Tá. Eu tenho uma dificuldade atencional. Eu tive um trauma e agora eu estou exercitando uma dificuldade atencional. Não consigo mais ter essa atenção como eu deveria ter, né? Então, o que eu posso fazer com essa possibilidade para dar estímulos externos que me compensem esse processo da atenção, né? Tá. Então, eu vou tendo recursos necessários que me auxiliam como post-it, dicas, alguma outra o tipo de forma de avaliação externa que possa me ajudar, Uhum. né? Então Ótimo. esse é o primeiro método que é o compensatório. O outro método que é o método estimulatório. Então o que ele se refere? Ele se refere a gente tentar reconstruir essa função perdida. Né? Que aí entra a neuroplasticidade e aí entra essas técnicas de reabilitação como treino cognitivo. Né? Então é um Ótimo. processo que a gente tem que estimular. Então a gente vai lá, estimula a membrana desse neurônio para dar uma mexida nele eletricamente, falando, olha, e aí, vamos voltar a funcionar? Vamos E voltar aí a a gente funcionar? vê, vamos melhorar isso daqui? E aí a gente vê como se comporta, tá? E isso Uhum. se chama neuroplasticidade. Né? Então, por que é neuroplasticidade? Porque envolve os neurônios da parte do cérebro, né? E isso faz com Ótimo. que a gente queira desenvolver uma nova reconexão deles, tá? Para que ele Excelente. entre nessa fase de novo, tá? Excelente Então, tem dois explicação. métodos. Ficou bem claro. Se não, fica difícil, né? Então, eu tentando. E no caso da reabilitação cognitiva online, qual é o maior Tá. objetivo dela? Na ajuda dos pacientes com traumatismo, no caso. Se é em traumatismo, a gente sei que a gente está abordando a questão do traumatismo. Existe Uhum. outros tipos de lesões adquiridas em que o treino cognitivo pode ser benéfico? Sim.
Existe sim. Aliás, existem muito mais estudos em outras lesões do que propriamente dentro do TCE, né? Tá. Então, existe para lesões para quem tem AVC, o treinamento para quem tem Parkinson, para quem tem doenças cognitivas graves, para quem tem epilepsia, para quem tem esquizofrenia. Então, é uma gama enorme para as outras doenças também. Eu ouso dizer que todas as doenças neurológicas que a gente entende, a gente pode se beneficiar com o treino cognitivo, né? Não necessariamente só o traumatismo crânioencefálico, né? E no caso, qual o objetivo maior da reabilitação com treino cognitivo? O objetivo é estimular a neuroplasticidade para que esse paciente consiga ter a melhora cognitiva desejada para ele, né? Ele precisa, o objetivo é melhorar a qualidade de vida. Então, assim, como que está esse paciente? O que a gente pode desenvolver em relação à neuroplasticidade e auxiliá-lo a ele ter um melhor ganho de vida, que acho que esse é o propósito maior. Né? O propósito é sempre ele estar melhor e a cada vez mais conseguir voltar, né, para o seu estado de qualidade de vida, sendo autônomo, independente, né, das pessoas. Desculpa. A família, como que a família pode auxiliar esse paciente? Por exemplo, nós vimos a pergunta do Everson e você nos trouxe aqui quais são os cuidados de adquirir um software, né? Se realmente se a pessoa vai adquirir por conta própria e não ter realmente o segmento, o que a família pode ajudar esse paciente, auxiliar nesse paciente, uma vez que, por exemplo, se a pessoa adquirir um treino cognitivo, mas não está sendo acompanhada por um profissional, o que a família pode auxiliar ele nesse aspecto? Eu acho que a família é fundamental, né? Por que ela é fundamental? Porque a gente sabe que o paciente com traumatismo crânioencefálico, na maioria das vezes, ele não tem uma automotivação, né? Sim. Às vezes tem, às vezes não tem, às vezes ele tem consciência do quanto ele ficou lesionado, às vezes ele não tem, né? Então, eu já atendi algumas pacientes que ela falava, eu quero voltar a trabalhar amanhã. E a gente sabia que ela não ia conseguir voltar. Então, como que a gente aborda isso, né? É de um jeito sutil, entendendo, expondo as limitações, entendendo a complexidade das coisas, né? E os familiares, eles auxiliam muito, auxiliando essas pessoas a não desistirem. Né? Então, o que eu sempre convido a fazer com o familiar? Convidar ele a entender esse processo, né? Porque às vezes um familiar tá lá e vai lá, fica jogando esse joguinho aí o dia inteiro, né? Que encheção de saco, o que é isso, né? Ele não tá resolvendo nada. Então, a gente precisa explicar para esse familiar a importância dele fazer esse treino e os benefícios, né? Então, imagina se ali não tem um profissional. Eu não tenho nada, mas eu achei lá qualquer coisa no YouTube, eu achei qualquer coisinha que eu vou tentar fazer, me arriscar, estimular. Tenta pegar pelo menos um por área. Atenção, memória, função executiva, para você ir fazendo e sempre lembrando, a meta não é igual ao jogo de videogame, que é passar de fase e ganhar na final. A meta é estimular o cérebro para ele exercitar. Então, pensa assim, é a ginástica cerebral. Né? Então, ele está lá fazendo um exercício neurológico, neuroquímico, para exercitar esse cérebro. Ótimo, muito bom. O Everson, que tinha feito justamente essa pergunta, ele está falando que ele não é profissional, ele é um paciente que sofreu lesão leve por LAD. Então, teve lesão leve. Isso. Legal, muito bem. Em breve, acho que a gente vai ter um projeto de LED com lesão leve. Aí a gente pode convidar ele para participar, se ele quiser. Né? Que ótimo. Nós temos uma pergunta aqui da Fernanda, do canal do Meu Cérebro Mudou. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda aqui. Vanessa, nunca fiz treino cognitivo, mas decidi agora que quero muito fazer. Pois sempre podemos melhorar um pouquinho que seja. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, que muito louco. É uma surpresa para mim ouvir isso da Fernanda, né? Eu achei que ela já tinha feito treino cognitivo, né? Que bacana, mas isso também, viu, Fernanda, é muito recente, tá? Os estudos do treino cognitivo, aqui no país, no Brasil, tem 4 com TCE, né? Então, assim, é muito pouco.
Então está começando agora aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, em outros lugares, já tem um pouco mais de disseminação. Mas é talvez por isso que você nunca tenha feito, né? Mas super vale a pena, tem softwares legais, eu super recomendo. A Fernanda, se quiser depois ir lá um dia junto com a gente de novo lá no HC, né, Fernanda? Aí eu mostro o software para ela, explico como é que se faz, tudo legal. Ou se quiser me mandar também, dúvida, tudo bem. É importante fazer com a orientação, a Lari está perguntando. Se, no caso, fazer a orientação, acredito que seja com treino cognitivo. Importante fazer com orientação? Sim, sim. Vamos entender que essa orientação que ela está fazendo é uma orientação de um profissional. Eu acho que é isso, né? A Sim, pergunta. É importante acredito que fazer com uma sim. orientação de um profissional? Sim, fundamental. É, principalmente se for um neuropsicólogo que é o especialista para analisar quais são os treinos que essa pessoa tem que fazer para melhorar, né? Isso. E no É isso, caso, Lari. Depois você responde. tá ótimo. E a Fernanda está falando, sim, vou sim, com Legal. o maior prazer, obrigada. A Lari está respondendo, sim, é isso Tá. mesmo, que é uma orientação. É, Fernanda, deixa eu só passar a pandemia e a gente volta com força total, tá bom? tá ótimo. No caso, qual o seu maior desafio enquanto profissional para trabalhar na área com reabilitação de pacientes, seja o paciente com que sofreu um traumatismo, seja com outra questão, outra lesão neurológica ou adquirida? Qual o seu maior desafio que tem trabalhar nessa área com treino cognitivo? O maior desafio, eu acho que para nós que somos neuropsicólogos vão entender um pouquinho o que eu vou estar falando aqui. É esse submundo dentro da área da psicologia, né? Então, quando a gente entra dentro da neuropsicologia, você precisa entender de neurologia, você precisa entender de questões maiores, requer muito estudo, requer muito cuidado, né? Então, o grande desafio desse profissional ele entender e compreender as outras áreas que tem de multidisciplinariedade e que precisam ser dominadas para ele ter esse conhecimento. Né? Esse é o primeiro grande desafio conceitual. O outro grande desafio é você entender os limites e as expectativas de cada paciente. Né? Então, o que eu sempre brinco, assim, o que eu aprendi muito com a minha orientadora, com a Ana, né, que ela sempre fala assim, que a gente fala que os pacientes de traumatismo crânioencefálico, eles têm duas datas de aniversário. A data de aniversário que eles nasceram e a data de aniversário que eles ficaram no pós-trauma, no dia do trauma, né? Por quê? Porque realmente é um novo aprendizado, realmente é um novo processo, né? Que faz o paciente se desenvolver novamente, Sim, reaprendendo a sua qualidade de vida, né? Então é como se ele tivesse que se reinventar todos os dias um pouquinho com depois desse certeza. trauma, né? E eu brinco porque às vezes a gente não dá importância para o traumatismo, né? E ele faz tanto estrago, assim, ele Ai, prejudica tanto, né? Quantos pacientes chegam no consultório com uma questão de ansiedade, de impulsividade, e aí eu falo, você já bateu a cabeça algum dia? Você já teve vontade? Ah, eu tive lá atrás, tal. E aí a pessoa nem se recorda, e muitas das vezes é uma sequela, né? com E aí você certeza. fica punindo comportamentalmente a pessoa, sendo que ele tem uma sequela. Então, esse conhecimento para o profissional é fundamental, né? Para ele saber conduzir de uma forma bem clara tudo aquilo que precisa ser feito. Né? Ótimo. Eu costumo falar que é como se a pessoa tivesse, com trauma, tivesse, no caso, você usou a palavra se reinventar, tivesse E, que, tipo, como se tivesse se estruturar dentro daquilo que realmente está disposto para ela. É como perder a si mesmo e se reencontrar após um trauma, né? Então, isso, aí entra a questão toda a questão da autoestima, como aquela pessoa era antes, como que ela é agora consigo mesma, como que ela se vê isso, diante disso. Como que ela se exatamente. percebe diante desse mundo, como que ela era vista antes. Então, toda uma questão social, toda uma questão cognitiva que realmente mudou. Então, É, tem muitos pacientes que têm um apoio realmente familiar muito grande, muito importante, e isso realmente ativa no paciente uma vontade de
de Melhorar. vencer cada dia mais. Outros, já tive experiência aqui até nas lives, outros que querem essa independência, mas que não tem um familiar que realmente pode contar. Mas Isso, se não tem um exato. familiar, mas tem realmente aquela pessoa que a gente tem apreço, seja um amigo, né? Quando a gente fala do cuidador familiar, não é especificamente É membros da uma família, mas família qualquer pessoa que realmente você possa ter que apoie. um Uhum, apoio, que apoie, que exato, realmente perceba quais são os seus comportamentos, algo sutil que as pode mudar e realmente faz toda a diferença para quem está sofrendo com isso. Né? Às vezes, tipo, você exato. fala, tá tudo certo com você. Não, você não É, porque tá, não tô vendo fisicamente está tudo em nada, né? ordem, né? Parece que É, tá tudo certinho, mas isso mesmo. às vezes o paciente não consegue nem dar nomes àquilo que ele está sentindo. É um sofrimento tão grande que passa aqui por dentro Exatamente. que ele não sabe, nossa, mas o que que eu tô sentindo? Eu sei que às vezes eu tô feliz, mas eu não consigo demonstrar essa felicidade que eu tô É, tendo. Às vezes eu tô sentindo que eu tô irritadiça, mas eu não sei o que realmente me aconteceu para que eu exato. ficasse assim. Então Uhum, tem toda essa questão emocional que realmente influencia muito, que, que muda toda a vida do paciente. Muda é, tanto a vida do paciente quanto quem realmente está inserido é. nessa família, nesse ciclo social onde ele estava, né? Eu costumo falar que o processo do traumatismo crânioencefálico ele é sistêmico. Ele não envolve Uhum. só o paciente, ele envolve todos os envolvidos, toda a Com família, certeza. né? Porque imagina, eu tive um caso de um pai de família que foi tomar banho e bateu a cabeça no chuveiro, escorregou. E ele ficou completamente lesionado. Ele era um contador. Então, assim, o que acontece? Ele não conseguia mais ser esse provedor. E a família se desestruturou inteira, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Claro, esse é um exemplo de muitos. Acho que cada um tem o seu exemplo, né? Que já participou disso. E a família é a principal afetada, Com né? certeza. Então, por exemplo, a avaliação neuropsicológica ela auxilia muito, porque é isso que você falou. A pessoa chega lá, ele vai para o INSS, ele vai pedir uma aposentadoria, o médico vai olhar para ele e vai dizer: tá bom, você não tem nada, vai Uhum. embora. Então, Com se não tem certeza. algo que comprove, cientificamente falando, ele está lesionado, né? O cérebro está machucado, ele não tem como ter esse apoio, né? Com E para certeza. aquelas pessoas que não têm ninguém, também tem os centros de apoio, né? Uhum. Estou aqui hoje no interior, né? Que eu fico entre interior de São Paulo e São Paulo, mas assim, existe essa possibilidade, né? Existe esse recurso para tentar ajudar essa pessoa, né? Com um contexto social mesmo, para não ficar sozinha, né? Sim, ótimo. Eu vou ter algumas mensagenzinhas carinhosas aqui para você. Vamos A lá. Antônia, acho que é Antônia de Paula, Vanessa, excelente profissional. A Fernanda, Obrigada. com certeza. A Larissa está dando um oi para você. Oi, Van. Oi, Deixa eu ver. Lari, tudo bem aí? Lari é nossa parceira, viu, Ana? Ela é neuropsi também. Ah, é? É, Muito bom. Seja Estou muito esperando ela lá no bem-vinda. nosso projeto. Não foi ainda, dona Lari está fugindo do mestrado, né, Lari? Mas ela está com um bebê agora, tudo bem. Então tá bom. É compreensível. Beijão, O Lari, Everson, beijão. o Everson está agradecendo, que ótimo, muito obrigada. Então, paciente. Bacana. Ver se eu não deixei alguma Everson, força, perguntinha. hein? Não desiste, não. Uma conquista diária, tá? Todo dia uma conquista nova para quem tem um LAD como você. Mesmo que ele seja leve, né? Tem que Sim. monitorar. Para as pessoas que estão aqui, você gostaria de explicar um pouquinho o que que é o LAD? Que estão aqui? Pode ser, pode ser. Sim, por favor, pode falar. O processo do LAD, o LAD é uma subespecialidade dentro do trauma. Existem Ah, vários tipos de trauma do traumatismo crânioencefálico, né? LAD é lesão axonal difusa. Então, o que isso. significa isso, né? É uma lesão imagina assim, o nosso cérebro, ele tem uma camada cortical, ele tem uma camada da membrana. Imagina que você deu um chacoalhão no cérebro. Ele fez assim, foi para frente e para trás. E aí Isso. ele disse, ele não se organizou, ele se desorganizou. Então, o que acontece? O LAD, ele fica desorganizado dentro do processo neurológico, né? Então, é como se criasse uma confusão, um machucado dentro do nosso cérebro, né? Isso. E esse machucado faz com que gere consequências cognitivas,
né? E assim, às vezes a gente não tem a mínima noção da qual a consequência gerou, né? Porque levou esse chacoalhão e aí dá uma questão na função da atenção, memória, linguagem. Então, é uma questão por esquema difuso, né? O difuso Isso. é no contexto de ser vários, múltiplos, Vários, em tá? várias regiões cerebrais, não acomete só como a Isso, focal, né? Que é uma área específica, mas isso, no que é caso a. específico num ponto tal, isso é focal. Difuso, né? Geral. Isso. A Fá Castanha tá falando efeito chicote, né? Realmente quando um Isso acidente mesmo, bate Flá. e volta a cabeça. Bate e volta, sabe? O tranco bateu e voltou, dá aquele tranco no cérebro, não necessariamente só bater e voltar, né? Às vezes uma pancada É, lateral, volta. movimentou, né? Isso. Coagulou, gerou algum inchaço no cérebro, enfim, tá? A Fá Ele pergunta. Castanha, essa live está maravilhosa, muito obrigada pela sua presença. Ivone, Vanessa é muito gente, é gente muito bacana. O Abraço, Everton está Ivone. agradecendo o apoio, vamos com tudo. Obrigada. Isso mesmo. Lene, muito Muito bom. interessante. A Fernanda está falando, sempre a melhora, confie e Sim, acredite. com certeza. Tem muita. Tem hoje muita dormência. O Everson está falando que tem muita Tem dormência dormência. e a Mas o que? memória. Nos membros superiores, dormência no crânio, nos membros superiores, mão, perna. Vamos ver o que ele tem de dormência. Mas se a memória voltou, é porque gerou neuroplasticidade. Então, ele é um forte candidato a entender o que é neuroplasticidade, né? Enquanto ele responde, Vanessa, você Tá. poderia falar se existe uma diferença na reabilitação que é feita em instituição, no consultório ou ainda na reabilitação individual ou em grupo? É possível passar essa diferenciação no caso de reabilitação? Tá. É assim, ó. O que eu posso falar? A diferenciação entre uma reabilitação no consultório e uma reabilitação hospitalar, no hospital você tem mais recursos. Então, você, Uhum. por exemplo, lá onde a gente está no Hospital das Clínicas, você tem uma reabilitação num processo associado ao treino cognitivo com estimulação elétrica transcraniana, né? Tá, Que depois, se quiser, a gente faz uma só disso específico, que é um outro tá. mundão aí de estimulação elétrica para quem tem a LAD ou quem tem TCE, né? Então, existe essa referência e provavelmente tem um benefício diferente, né? Agora, na clínica, você pode ter um movimento especializado, com foco em treino de reabilitação, softwares e tudo mais. Uhum. Então, não fica muito longe também, é um recurso muito bom e tem que ser muito utilizado, né? Ótimo. Agora, quando você se fala em trabalho em grupos, específico para TCE, eu não acho recomendável, né? Tá. Porque geralmente o paciente do TCE, ele tem essa introversão, ele tem esse contexto do software ficar lá, apitou e aí errou, e aí tem um outro do lado, como é que apitou o seu, apitou o meu, e vai Sim. gerar. Então, se for fazer em grupos, seriam grupos assim, no mesmo momento, mas em computadores diferentes, Tá. tá? Eu acho que seria Ótimo. importante deixar claro isso para eles, né? Mas dá sim para fazer no hospital, dá para fazer na área clínica, dá para fazer em casa, se tiver o Uhum. software, então dá, tá? Ótimo. Vou passar aqui novamente nas perguntas. O Everson respondeu que é no lado esquerdo, braço e perna. Ah, tá. Uma questão, tá. Mas se a memória voltou, né? Que ele falou também, então a Uhum. gente precisava dar uma olhada, né? Para Verificar o saber que ele realmente pode, se para essa dormência saber está realmente persistindo, né? se Realmente ele verificar. isso, verificar com o neurologista dele se tem algo maior, se tem alguma compressão, ou se ficou a sequela mesmo porque pegou a questão raquidiana, a braquiperidural. Então, assim, precisa dar investigada, né? Fala com o seu neurologista, avalie uma ressonância, uma neuroimagem, vamos entender essa dormência aí, tá?
Tá ótimo. A Fá Castanha está falando, sou neuropsicopedagoga e estou tendo muitos esclarecimentos. Está nos Ah, agradecendo legal. aqui. Obrigada pela sua É, presença. A muito Priscila legal. Silvia, por me inspirar em profissionais como vocês, que estou me especializando em neuropsicologia. Espero em breve estar em uma equipe aprendendo e trabalhando para o bem-estar de várias pessoas. Obrigada, obrigada por compartilhar aqui Ah, que conosco, legal. sua. Muito E bom. logo mais você Bem-vinda. esteja aqui no nosso mundo. Bem-vinda no nosso mundo. A gente está super aberta a Sim, ajudar, né? com A certeza. trocar ideias. Eu acho que é um grupo muito rico que a gente tem, né, Ana? Vale muito a pena, sim. E eu brinco que é viciante. Uma vez que você gosta, não tem como não Não é gostar, porque verdade? fica É um conceito. é muito rico, né? Você não tem qualidade de vida melhor do que você ver uma pessoa melhorando. É Sim. muito gratificante, sim. Mas bem-vinda! Qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá? Sim, com certeza. E no caso, onde os pacientes podem encontrar e realizar esse tratamento que você está falando? Sei que a gente já falou do hospital. Fala um Sim, pouquinho no caso do projeto que você tem no Hospital das Clínicas, se esses tá. pacientes realmente, onde eles podem te encontrar, onde eles podem Uhum, participar, quem realmente pode participar, quem tá. tá, pode É, específico lá do projeto que a gente tem, que é do meu mestrado, lá do Hospital das Clínicas, ele é desenvolvido pelo Instituto de Neurologia, lá do HC, né? Supervisão do Dr. Alisson Paiva, neurologista, neurocirurgião. Então, o que a gente tem? A gente tem um projeto para traumatismo crânioencefálico, pacientes moderado e grave. O que é tá. moderado e grave? São os graus, os tipos de sequelas do TCE, né? Então, Uhum. esses pacientes, eles podem se candidatar a entrar dentro do projeto, e a nossa ideia é um projeto de desenvolvimento do treino cognitivo com estimulação elétrica transcraniana. Então, a gente aplica tanto a estimulação quanto treino Do para que eles treino. tenham melhora cognitiva, né? Para que eles consigam ganhar a capacidade de maior qualidade de vida dentro desse processo, tá? Tá. No caso, há evidências de melhora significativa? Eu sei que tem um processo, existe um processo, Sim. mas voltando sendo um aspecto amplo, fora no seu consultório, na sua experiência, há evidências de melhora significativa através do treino cognitivo online? Ou da Com estimulação? certeza, sim, sim, com certeza. Não só no meu consultório, como também há evidências científicas comprovadas, né? Sim. Então, assim, ainda assim tem poucas evidências, né? Claro, como um processo novo, mas sim. Então, assim, tem muitos estudos já publicados, né, que mostram 100% de melhora, né? O Uhum. que é interessante a gente falar dessas melhoras é que Tá. quando a gente olha para essas melhoras, eles têm ganho em todas as áreas estimuladas pelo treino. Então, assim, Uhum. vamos estimular a atenção, vamos estimular a memória, vamos estimular a função executiva. Qual dessas teve melhor? Todas melhoraram. Então, a gente só tem a ganhar, né? Sim, Então, verdade. assim, todos os pacientes que passaram pelo treino cognitivo tiveram melhoras, tanto no consultório quanto no hospital. Tá? Excelente. Não, é importante entender que melhora é uma comparação do quanto ele estava, como ele está, não o que ele queria estar, né? Porque às vezes tem Sim, expectativa do paciente que ele fala, mas eu não melhorei. Melhorou, mas ele não melhorou o quanto ele desejaria, como eu né? gostaria. É a Então isso é comparação dele com importante. ele mesmo após a lesão, Exato. né? No caso, no processo Isso, que ele teve diante disso. exato. Mas se houver uma comparação com ele e com outra pessoa saudável, realmente ele vai se Com sentir certeza. diminuído em Que não relação a isso, porque melhorou. não tem como, Isso, né? Não melhorou. exatamente. Eu vou É. passar aqui novamente. Cristina fazendo um trabalho ótimo com essas lives, uma convidada melhor que a outra. Obrigado, Ilami, pelo carinho. É apaixonante. Pessoal, se quiserem enviar mensagem para alguma dúvida em relação, e aproveitem, tá? Ô, Ana, sabe o que é importante falar? Acho Sim, que a por gente favor. não abordou aqui. Por que do treino cognitivo online, né? Ah, Por que se fala em relação ao computador? Por que existe esse estudo em relação a ser o computador, né? Por que não ser ótimo. outra ferramenta, né?
Porque o computador ele tem algumas coisas que existem de ganhos, como o estímulo da cor, o estímulo sonoro, o tempo que a gente pode cronometrar de tempo de execução desse paciente. Então, eu consigo medir dentro do treino o que tá com problema. É o quanto ele demora para clicar no mouse, que é o tempo da atenção do raciocínio, ou é a lentificação do processo do pós-clique, né? Então, como ele tem uma acurácia, né, muito fidedigna dentro do processo do software, ele é rico nesses detalhes. Então, por isso da importância de ser um treino cognitivo online, né? Porque senão poderia ter um treino, não que não seja bom, mas eu poderia ter um treino sem ser online ou sem ser computadorizado. Mas o fato de ter essa riqueza nos detalhes, nos resultados, é que ele se torna como um diferencial. Né? Excelente, muito bom. Acho que é importante deixar claro isso. E também porque o paciente de TCE, ele se desestimula muito fácil. Então, se ele tem alguns estímulos coloridos, visuais, sonoros, isso vai fazendo um entretenimento maior, né? Então, faz com que ele treine essa atenção. O foco da atenção, nossa, esse é diferente desse, deixa eu olhar de novo. Né? Então, isso é muito... A comparação dos estímulos, né? Isso também faz com que ele observe e ele aprenda também, né? Nossa, em que realmente eu tô... Tem essa autopercepção. Em que realmente eu estou errando mais, né? Nossa, eu acho que ontem eu fui... Os pacientes até comentam, né? Só ontem eu consegui fazer esse. Hoje eu vou conseguir fazer mais. Então, eles vão se autoestimulando, né? Em relação aos erros. Aí começa realmente tendo aquela ânsia, né? Ansia pelo desconhecido. Então, e depois aí fica... adaptando. Aí depois vai se adaptando. Eu vou passar novamente aqui. Parabéns, vocês tornam compreensível um assunto muito complexo. Obrigada. Isso é verdade, muito obrigada. A gente também teve essa dificuldade de entender esse assunto complexo e deixar ele compreensível, tá? É isso mesmo. Sim. Qual a sua, no caso, partindo agora para o seu maior desafio? Qual foi a sua escolha? Eu sei que a gente falou aqui do trauma em si, por ser um dos que acometem mais pessoas no mundo, né, pela sua dificuldade até de voltar às suas questões. Por que você escolheu trabalhar justamente com pessoas com traumatismo? Tá, vamos lá. Tudo que envolve a questão de minuciosidade e hiperdetalhe é uma coisa que me fascina e me chama muita atenção. Então, quando eu fui fazer logo a pós-graduação em neuropsicologia e a gente começou a entender esse contexto dentro do traumatismo, o que me encantou foi entender o quanto a gente poderia ajudar essa pessoa sem... Porque eles não têm esse conhecimento, né? As pessoas às vezes acham assim, eu tive um traumatismo crânioencefálico e aí eu tô fadado a isso e acabou. Né? Então, é isso que encanta, é você dar um apoio, um suporte e uma melhora real para esses pacientes. Então, isso que me motivou a pesquisar. E o que me motivou mais ainda foi entender que tem muito pouco dentro do Brasil, né? De área de estudo científico sobre isso. Né? Então, eu falei, caramba, a gente precisa divulgar isso, a gente precisa colocar de uma forma mais ampla ou de uma forma mais viável para esses pacientes, né? Porque é a segunda ou terceira doença que mais impacta no trabalho laboral. Então, é isso que motiva, né? Tem um propósito maior por trás, que é auxiliar essa pessoa a voltar à sua qualidade de vida dentro do possível, dentro do que cabe, e fazer com que ela realmente se torne útil e se torne importante, como sempre foi, né? Ótimo. Então, isso que é o maior desafio aí que eu aceitei, assim, em relação ao traumatismo, né? E doenças neurológicas em geral, não só o traumatismo específico, que me encanta muito, e o nosso grupo é para isso, né? Mas é por aí, é o desafio mesmo, né? Em relação muito bom. Nós estamos quase chegando ao nosso final da nossa live.
E eu queria que você pudesse, que você deixasse aqui, tanto para familiares quanto pacientes que estão aqui nos assistindo, o Aham. que os ajudem a enfrentar, a lidar melhor com essas sequelas que causam tanto sofrimento. Às vezes elas são invisíveis, mas elas estão lá. Tanto Sim. no Uhum. sofrimento do paciente em si, que realmente não consegue dar nomes, e realmente quando chega num profissional, né, que tem tanto amor, tanto apreço É, por entender todos esses comportamentos, que vão dando nome, vão ajustando realmente, ó, é isso que você está passando, é isso. Então, explicar também para o familiar, fazer um trabalho com os familiares, para que sim, realmente com entenda toda certeza. essa questão. O que você É, pode deixar que pode fazer com que eles ajudem esses é. familiares a lidar com isso? Um recado especial para os familiares é assim, tenham muita resiliência, tenham muita paciência, né? E tentem conversar com esse paciente de uma forma não taxativa e não punitiva, né? Então tenta dizer assim, olha, é, não estou gostando do que você está fazendo, para com isso, não faça isso. Então, às vezes, o paciente não está tendo a cognição, ele não está tendo a clareza do que ele está fazendo. Ou, às vezes, um ruído minúsculo, que seja um som de TV, aquilo entra na cabeça dele de um jeito que incomoda tanto e a pessoa nem percebeu. Né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa ir sentindo esses pacientes, analisando essa sutileza dentro de casa e sempre palavras assim: como eu posso te ajudar? O que você Uhum. gostaria? Como você está se portando está me prejudicando? Eu não gosto do jeito que você faz. Então a gente tira o enfrentamento e a punição e traz para o acolhimento, né? Eu Ótimo. acho que esse é o grande desafio para os profissionais e também para os parentes, né? Para os cuidadores. Então é inverter o como fala, é o acolher, porque esse Uhum. paciente ele já está muito machucado, ele já está muito lesionado, tanto emocionalmente como fisiologicamente, né? Com certeza. E paciência, gente. Muito obrigada. Eu queria te agradecer muito a todos Obrigada. que ficaram aqui conosco Muito até o obrigada. nosso final da live. Muito obrigada por toda a sua contribuição, pelo seu amor realmente em tudo que você fala, pela forma Obrigada. como você expõe Muito realmente obrigada. uma questão complexa e tornar fácil no seu diálogo, na forma como você expõe. Então, muito obrigada. Foi uma honra poder dividir essa Obrigada. live com você. E eu queria que você deixasse, tem alguns minutinhos para você deixar seus contatos, para quem Tá. onde as pessoas Muito podem te encontrar. obrigada. Eu acho muito importante todo esse processo que a gente está fazendo e desenvolvendo das lives. Você está de parabéns, Ana. Eu estou muito orgulhosa de ver o seu trabalho. Muito, muito mesmo. Acho que tem muitos frutos para vir, né, para todos os pacientes. E os contatos que eu posso ter, tem o site, tem Facebook, tem Instagram. Coloca lá, vanessapaglione.com.br. E vai vir o site, vai vir o Instagram, Facebook, vocês podem entrar em contato, e-mail é vanessapaglione@gmail.com. Então, assim, Vanessa Paglione, põe lá Tá, que vocês vão me achar, tá? E tá bom. podem E para tirar quem, dúvidas, podem no caso, para conversar. quem entrar em contato com você também, para o projeto do HC, O pode também entrar em contato. projeto pode ser por lá, tem um e-mail específico do projeto, mas pode ser também pelo e-mail, que a gente vai ajudar sempre que possível, tá? Ótimo, muito obrigada. Tem alguns recadinhos aqui. A Fernanda está falando, Ana, obrigada por todas as lives incríveis. Não para, não. Você está ajudando muita gente. Obrigada pela mensagem carinhosa, Fernanda. Precisamos muito divulgar todo o trabalho com TCE e outras lesões neurológicas. As pessoas Sim, desconhecem muitas consequências de uma lesão, né? Parabéns para com vocês. certeza. Obrigada. A Renata, eu não estou suportando barulho. Ah, isso tem Estamos muito, Renata. terminando. A É. Fá, parabéns, obrigada por dividir o conhecimento conosco. Muito obrigada. A Vicky, oi Vicky, Oi, parabéns. Vicky. Vanessa, obrigada pela live. Parabéns, obrigada, doutoras. Então, tem bastante mensagens carinhosas aqui. Parabéns, ótima live. Obrigada, Diana. Obrigada, Lari. Parabéns, ótima live.
Então, temos Obrigada. alguns segundinhos aqui. Eu tô passando aqui para ler Legal. o trabalho de todo mundo. Tá lindo o trabalho, Obrigada a Ana, todos. ajudando muito. Parabéns, Alê. Lindo, eu estou emocionada. A Psy Silva. E, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Nós temos alguns segundinhos para Obrigada, Aninha. despedindo de vocês. Um forte Obrigada, abraço. gente. Muito obrigada. Beijão. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau, Ana. Obrigada. Tchau.